Só o tempo vai dizer aí como essa equação vai fechar. Se você vai ter esse remédio podendo ser tomado por muito tempo, enfim, aplicado por muito tempo, e como em determinado momento a gente vai estimular o movimento. Então, você tem essa questão. Esses números que apresentam uma discreta diminuição no consumo de bebidas açucaradas, fast food e tal, é bom. É bom que você olhe assim e você fala, mas isso não vem por uma questão de educação alimentar. Isso não significa que a pessoa está se alimentando melhor. Significa que ela sente menos fome e consome menos. Olá, sejam bem-vindos a mais um JoeCast. Eu estou aqui mais uma vez com o Márcio Atala para responder às suas dúvidas, trazer aqui os assuntos mais polêmicos da internet, a gente trocar uma ideia, fazer você pensar sobre a sua vida, sobre a sua qualidade de vida e, claro, que para você continuar participando aqui com a gente, você precisa se inscrever no canal, você precisa curtir esse vídeo, você precisa encaminhar esse vídeo, porque assim o YouTube vai lembrar que você quer saber mais sobre o que a gente tem a dizer aqui. Claro, informação de qualidade tem que ter essa peneira, né? Senão você fica recebendo um monte de lixo. Para você saber as melhores dicas, o melhor conteúdo de saúde, é só você fazer isso. Esse passo a passo que é jogo rápido. Ó, clicou aqui, tum, curtiu. Clicou aqui, se inscreveu. Pum, no sininho se inscreveu e encaminhou. Em 30 segundos você mata esse protocolo aí, não é? Vambora para as dúvidas dos inscritos. Dos inscritos. E aí, o que a gente tem recebido muito e ouvido muito falar, e se tornou uma discussão, e é muito interessante, porque pode ser uma coisa bem bacana, pensando no futuro, na qualidade de vida das pessoas, para o futuro. Então, a gente está vendo aí que está acontecendo um movimento em que essa geração mais jovem, ou seja, das pessoas até 35 anos, estão tendo um comportamento diferente um pouco das gerações anteriores. Então a gente está vendo aí que o consumo de álcool não é tão alto quanto era. A gente está vendo que o pessoal está trocando a noitada pelos grupos de corrida, o Tinder pelos grupos de corrida. E a noitada por brunches com DJs. Então, assim, é como se o estilo de vida tivesse ficado um pouco melhor, adaptando as coisas das quais os jovens gostam, né? Que é estar junto, é fazer social, etc, etc. E usando novas formas de socializar, se conectando um pouco de uma forma mais saudável. E claro, as canetinhas tiveram um papel importante nisso, porque isso também gerou um início de conscientização, ou talvez uma coisa foi puxando a outra, e eu tô gostando mais de me ver assim, eu tô gostando mais de me ver mais magra, então agora eu quero fazer exercício, agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Como é que você vê esse cenário? Que expectativas você tem? Eu acho que a minha leitura é bem diferente da sua, assim, bem diferente. Primeiro, você tem ali uma bolha muito pequena, percentualmente, que tem acesso a esse tipo de medicamento, né? Então, quando você vê os dados populacionais referentes à obesidade, diabetes, doenças crônicas, hipertensão, teve uma certa estagnação de obesidade. Claro, já bateu 80%, né, nos Estados Unidos, por exemplo. No Brasil, 68%. Então é normal que você tenha uma curva grande e depois desacelere, porque você está muito perto, assim, de explodir. Já explodiu, de uma grande maioria, né? Então, quando a gente fala de uma mudança de comportamento das pessoas vindas desses produtos como Ozempic, Wegovy, Mounjaro e tal, a gente está falando de um percentual muito, muito, muito baixo da população que consome. Então, mas que já já tem um certo peso no consumo de fast foods e etc, não? porque é uma população com alto poder aquisitivo, né? Então, obviamente, isso reflete uma pequena diminuição no consumo de refrigerante, isso se reflete numa discreta diminuição no consumo de calorias, tem até um índice lá de quantidade de fast food, de Big Macs que é consumido, você tem 2% a menos,
que é relevante, né? Então, Imagino que o dono da empresa deve ser bastante relevante. então, mas você tem essa mudança no comportamento de uma pequena parcela da população. Aí vem perguntas. Vai ficar barato a ponto de ser acessível a grande parte das pessoas? A utilização dos medicamentos. Essa é uma coisa. Segunda coisa, dose segura de manutenção. Porque o que a gente tem hoje é que quando se interrompe o uso, você tem o reganho do peso. Então, muita gente tem adotado uma dose menor de manutenção. São perguntas que a indústria ainda não consegue responder. Uhum. Qual é a dose de manutenção e por quanto tempo você pode tomar e se pode tomar de eterno. Então, essas respostas elas vão vir com o tempo. Aí a gente precisa dividir em duas coisas, né? Quando a gente fala dessa questão populacional, se as pessoas vão, enfim, achar uma fórmula de emagrecer, eu digo que não, porque você está mexendo em um lado da balança, que é o consumo, mas o gasto calórico tem cada vez diminuído mais por conta da alta tecnologia. Então você tem cada vez mais pessoas se movimentando menos no seu estilo de vida. Então essa balança fica sempre muito complicada. E você tem uma grande oferta de alimento. Então só o tempo vai dizer aí como essa equação vai fechar. Se você vai ter esse remédio podendo ser tomado por muito tempo, enfim, aplicado por muito tempo, e como em determinado momento a gente vai estimular o movimento. Então você tem essa questão. Esses números que apresentam uma discreta diminuição no consumo de bebidas açucaradas, fast food e tal, é bom. É bom que você olhe assim e você fala, mas isso não vem por uma questão de educação alimentar. Isso não significa que a pessoa está se alimentando melhor. Significa que ela sente menos fome e consome menos. Então, um outro ponto que a gente tem que conversar conheço muita gente que quando está fazendo uso desse medicamento, come uma salada. Ah, mas que você tem contra a salada? Nada. Mas ela não vai alimentar. Não, ela acaba não consumindo adequadamente, por exemplo, quantidade de Proteína, proteína, exato. né? Vai faltar nutriente, né? Então você tem que ver isso no longo prazo. Acho que o recorte é muito curto e aí esses números acho que são muito otimistas, mostrando que a coisa vai melhorar. Eu sempre tendo a acreditar que como o nosso meio ambiente ele é muito propenso ao sedentarismo, com uma oferta cada vez mais gostosa e abundante de comida, eu tendo a acreditar que sem uma política assim muito grande de saúde pública, mudanças que um outro país acabou fazendo, né? Então você pega Singapura, Holanda, Dinamarca, você pega pequenas exceções que conseguiram mexer nesse meio ambiente. O resto do mundo eu acho que é um pequeno ajuste, está dando a mais de erro, 1% para lá, 3% para cá, mas vamos ver como que vai ser isso no longo prazo. Já tem alguns estudos mostrando alguns efeitos colaterais, né, desse uso, para o bem e para o mal. Então você tem, por exemplo, diminuição de bebida alcoólica, que você falou. Então isso é muito claro, principalmente no Monjaro, que a pessoa diminui ali a quantidade de bebida alcoólica. Mas você tem estudos mostrando alguma coisa de grande perda de massa muscular, e isso é preocupante quando a gente fala de longevidade. Cegueira parcial, impotência. Então você tem algumas coisas ali que algumas interrogações, só o tempo vai dizer. E quando você fala da juventude, eu acho que você tem as exceções. Mas quando você olha o número absoluto, é a geração mais sedentária da história da humanidade. Então, mas será que a gente não está começando a ver, porque essa coisa mudar, essa mentalidade mudar, por que eu te pergunto isso? Por causa primeiro a questão da socialização, né? Eu acho que é um pessoal que ficou muito fazendo amizade e encontros pela internet, através de aplicativos, e de repente está tendo a possibilidade de encontrar pessoas. E aonde que encontra pessoas? Não é no bar mais, é no grupo de corrida. Eu acho que isso é exceção, Joana. Você acha ainda que é um pouco, é um número bem irrisório?
E será que isso não pode se tornar uma tendência? Vamos torcer, né? Eu acho que não. Eu sempre falo dessa professora de Duke que foi oradora na formatura do meu sobrinho. E ela faz uma analogia com o peixe e o lago, né? E a qualidade de água do lago. Quando você vê num rio, num lago, muitos e muitos peixes doentes, você vai tratar o meio ambiente, você vai tratar a qualidade da água. Quando a gente olha para o que está acontecendo aqui, não é mais uma coisa de você ter poucas pessoas com diabetes, poucas pessoas com hipertensão, a menor parte com sobrepeso e obesidade. Hoje o que se observa é, da população adulta, mais de 50% das pessoas hipertensas. Você tem aqui no Brasil, os números variam entre 15 e 20 milhões de diabéticos, isso que sabem, né? Então, existe um problema de meio ambiente, né? Então, você acha que existe aqui uma política de saúde pública, de Não, educação? nenhuma, zero. A gente tem nenhuma preocupação. A gente nem se preocupa com o tempo de tela das crianças, quem dirá o resto. Isso que eu acho que é uma tendência, entendeu? Você tem pequenos grupos que se conscientizam, que... É aquela história, né? Que o ambiente, o grupo onde você está inserido, né? Isso vai te levar a ter um comportamento diferente. Então, Então, mas você aí tem você que ir está mexendo falando, nos grupos. Então, você está falando, por exemplo, dos grupos de corrida. Quem acessa esses grupos de corrida? São Mas pessoas de um grupo um nível um pouco mais que pode alto. pagar R$ 300 na inscrição de uma corrida, Ah. que vai confraternizar, que vai comer um brunch. Mas quando você vê a população como um todo, né? Eu tenho um dado aqui, se você me permite Por compartilhar. favor. Eu nem sabia que eu iria usá-lo, mas quando eu vejo um dado bom, eu pego. O Brasil tem mais ou menos aí 210 milhões de habitantes, por aí. Então, eles falam que 43 milhões são empresários, 12 milhões de servidores públicos, né? Você tem 53 milhões entre crianças e adolescentes. Você já tem 40 milhões de aposentados. E você tem 56 milhões de pessoas com Bolsa Família. Por que eu estou falando isso? É uma população muito pobre. E que está produzindo pouco. Não, é uma população pobre. Então, quando você pensa em saúde, não vamos falar zero de política aqui, mas quando você pensa em saúde, o cara que vive com Bolsa Família, que ele ganha R$ 1.000 e consiga fazer uns bicos, tal, R$ 2.300, R$ 2.500. Entendeu? Mas esse cara, ele já tem acesso a celular, porque todo brasileiro tem um celular, né? Então, ele tem acesso ali às comodidades. E aí, cara, é muito complicado que ele invista alguma coisa ali do dinheiro saúde, dele, né? numa academia, Exato. entendeu? Numa comida de uma melhor qualidade. Então, assim, pensando populacionalmente, eu acho que não resolve. Pensando nesses grupos, tem muitas perguntas a serem respondidas, né? Cara, a medicina tem evoluído muito, né? Só que uma coisa que todo mundo fala, a medicina ela tem que ser preventiva. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco isso. A medicina, hoje, ela exige proatividade Do paciente. do paciente. Entendeu? Não dá mais para, tô doente, remédio para diabetes. Tô doente, remédio para colesterol. Por quê? Porque a medicina evoluiu tanto que ela te faz sobreviver. Só que é sobreviver mesmo, entendeu? Exato. Porque a qualidade de vida vai ficando muito ruim, muito comprometida. E aí nem financeiramente essa conta fecha na frente. Então é o cenário que eu vejo. E eu acho assim, não sei, quero até a sua opinião, com relação a essa história da medicina. A medicina realmente evoluiu muito. O que acontece? Muito. O cara vai lá, ele tem um problema no coração, e isso eu vi, assim, recentemente acontecer. Uma pessoa muito próxima. Colocou 3 stents. 10 dias depois, 15 dias depois, lanchinho, socialzinha, já estava tomando vinho, comendo como se não houvesse, entendeu? E aí é isso, porque a medicina resolveu, o remédio resolveu, eu não preciso fazer nada. A medicina, ela veio e foi sensacional.
né? Então, pensa só. Eu já não sei mais. Em alguns momentos, eu acho que A medicina é maravilhosa. a sobrevida Mas, às por vezes é exemplo, dura. tudo bem, mas pega o meu caso. Pô, hoje eu consegui colocar uma prótese de joelho E ter que me uma vida. permite ter uma vida espetacular, como eu não tinha desde os 20 anos de idade, 23, entendeu? Então, assim, nesse ponto, você vê como a medicina evoluiu, né? Como isso vai refletir lá na frente, acho que esses números que são trazidos para a gente, que com certeza são reais, diminui um pouquinho o consumo de refrigerante, diminui um pouco o fast food, eles são muito otimistas, né? Eu acho que o problema é muito maior. O problema é complexo. Não vai ser resolvido de uma maneira tão simples, na minha visão. É isso. Bom, vamos ficando por aqui com esse JoeCast, mas fica a dica, né? Conhecer gente nova, pode ser no grupo de corrida, troca sua night por um brunch com um DJ. Até em São Paulo já tem lugar que tá rolando isso daí, hein? Eu não sei onde Joana, que é. mas isso é meio elitista, meu amor. É muito elitista. Mas eu tô falando aqui para os seus assinantes que quiserem. Mas o que eu tô te falando pense em colocar movimento, pense em melhorar um pouco a alimentação, sem tentar buscar uma solução. Por exemplo, vou fazer jejum intermitente, isso vai resolver tudo. Não vai. Isso é um períodozinho de adaptação, igual tomar um medicamento, igual qualquer outra dieta. Se você não pensar que aquilo que você faz na maior parte dos dias vai refletir a sua saúde, você está roubado. Então, assim, o que eu vou fazer na maior parte dos meus dias que eu consiga incluir movimento? Que tipo de alimentação eu vou optar que eu consigo colocar na maior parte dos meus dias e que vai ter um reflexo positivo na minha saúde, né? Que tipo de trava que eu vou ter que colocar na minha vida para consumir menos celular? Porque hoje as empresas, cara, todas elas sabem como atrair e chamar a sua atenção. E aí, quando você vê, você está meia hora assistindo o videozinho. Tem que ter muito autocontrole. Então, assim, colocar esses limites, entendeu? Uhum. E eu acho que tem uma coisa, assim, para encerrar, que só vem com o tempo. E às vezes nem com o tempo vem, que é a sabedoria. Né? De você... você tem que assistir aquela série. Não tenho. Mas ela é muito legal. Sim, tem milhões de séries legais. Eu tenho um tempo limitado. Esse tem que é espetacular, né? Todo mundo tem que. Você tem que comer chia, você tem que assistir a série, você tem que não sei o que. Só que o seu tempo é limitado, entendeu? E se você não olhar para você, entender aquilo que é importante para você e abrir mão do que todo mundo fala e do que é o normal, você no impulso do seu grupo, do seu meio ambiente, cara, quando você vê, você está estressado, você está sem tempo para nada, a vida passa depressa. Então, isso às vezes vem com o tempo, às vezes não vem, às vezes chega mais cedo para uns, mais tarde para outros. E às vezes eu falo, eu vou abrir mão disso. Mas, pô, isso é mais importante. Então, mas há 5 anos talvez eu não tivesse a capacidade de raciocinar desse jeito. Alguma coisa de bom tem que ter com a idade. Amadurecimento, sabedoria, não é isso? Então tá bom. Maravilha, vamos ficando por aqui com esse JoeCast, mas semana que vem tem um novo episódio e você não pode perder, porque a gente vai falar muito sobre academia, o que acontece dentro das academias. Boa, Joe, até semana que vem. Até semana que vem, beijos!